Eu sou completamente obcecada por qualquer mídia que represente pessoas perdidas, pessoas em um processo em busca delas mesmas, às vezes afundadas na melancolia de simplesmente não saber ser. É sério, eu sou bem emocionada em relação a obras assim, e isso se estende pra filmes, livros, músicas, jogos, absolutamente tudo. Eu amo a representação desse sentimento na arte, talvez porque eu pessoalmente sempre me senti um pouco dessa maneira, sempre me senti meio fora do caminho certo. O que é engraçado porque sempre que eu converso com meus amigos, a gente meio que chega na mesma conclusão. Não importa quão diferentes as nossas vidas estejam, em quais estágios nós estamos, a gente sempre chega à conclusão de que estamos todos meio perdidos. Começa naquele papo clássico da galera que estudou com a gente no ensino médio, quem tá fazendo o que da vida, ou se eu tô com meus amigos que eu fiz depois na vida adulta, a gente também sempre acaba chegando em algum momento a falar de trabalho, a falar de relacionamentos, e tudo termina na famosa frase: mas amiga, parece que tá todo mundo tão bem e eu não. E a parte cômica disso é que toda vez que eu olho pros meus amigos, eu acho muito incrível o que cada um tá fazendo. As diferentes áreas em que cada um atua, quem tá fazendo faculdade, quem não tá fazendo, quem conseguiu um novo emprego, quem se demitiu de um emprego bosta, quem resolveu criar conteúdo, quem terminou um relacionamento, quem começou um relacionamento. Eu acho tudo muito incrível. E quando eu tô consumindo um personagem passando por esse processo turbulento de tentar encontrar as melhores coisas pra própria vida, eu chamo aquilo de arte. Mas quando eu olho pra mim mesma, e eu acho que no geral, quando nós vamos tomando essas decisões aparentemente malucas ou só lutando pra se formar, lutando pra se manter em algum emprego, correr atrás de algum sonho, tentar morar sozinho, a gente não acha tão bonito assim o processo, né? Quando olhamos pra nós mesmos, a gente não consegue ver coragem, a gente só vê confusão. Mas se todo mundo tá tão perdido assim, então quem está no tal caminho certo? Oiê, eu sou a Isa e caso você ainda não me conheça, eu falo sobre livros aqui em outras redes sociais. E eu também faço alguns grandes desabafos sobre tópicos microscópicos. Meu Deus, embolou essa palavra na minha cabeça agora. Ou seja, coisas no geral que às vezes nem são tão grandes assim, mas que me fazem coçar a cabeça. E uma dessas coisas, algo que me assombra muito, e justamente por isso talvez que eu, consuma tantas mídias assim, é a sensação de estar perdido. A sensação de estar o tempo todo se comparando com outras pessoas e de sentir que você nunca tá no caminho certo. Só que esse conceito de caminho certo, num geral, ele me irrita profundamente, porque ele meio que implica uma certa noção de continuidade, né? Parece que existe uma série de passos que nos foi institucionalizado como o caminho certo, a jornada do sucesso, né? Ai, faculdade, namoro, bom trabalho, casamento, blá, blá, blá. E tem essa noção também de que este caminho certo não tem como ser tumultuoso, de que é tudo muito simples, é só você subir um degrau depois do outro. Só que eu, particularmente, tenho a grande sensação de que o meu caminho, pelo menos, foi muito tumultuoso. Quando eu saí do ensino médio, eu tinha uma noção muito clara na minha cabeça de que eu queria fazer faculdade, de qual faculdade eu queria fazer. Não consegui passar na minha primeira opção de faculdade. Não tive a opção naquele momento de fazer cursinho, então eu meio que fui para a faculdade que eu tinha conseguido. E aí depois disso não teve uma única decisão que eu sinto que eu tomei na minha vida plenamente consciente do que eu estava fazendo. Porque eu peguei transferência de curso algumas vezes, troquei de emprego várias vezes. No fim, acabei me formando em um curso que eu não amo completamente e virei TikToker. Cadê a lógica nisso tudo? Cadê o tal do caminho certo que me prometeram? E tudo bem que a minha área de formação, ela de fato tem uma rotatividade alta. Quem trabalha na área de comunicação sabe como o negócio é meio maluco. Só que quando eu paro e penso, mesmo com essa maluquice toda, essas decisões que eu acabei sendo meio que levada a tomar durante toda a minha vida, seja por condições financeiras da época, seja por trabalho, fiz a clássica transferência de curso da manhã pro curso da noite, porque eu tinha que trabalhar, todas essas coisas assim. Todas essas decisões, de uma maneira ou outra, acabaram me levando pra um lugar que eu sempre quis estar. Foi da melhor maneira possível? Não sei, não tenho como saber. Mas eu acho que a noção de caminho certo, ela me impediu sim de ter tido a sensação de missão cumprida. Aquela sensação de completude quando você consegue alguma coisa. Mas por não ter essa sensação, parece que eu ainda estou completamente perdida. Parece que eu ainda sou a mesma garota escutando Liability às 3 da manhã e me perguntando, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Em todos os aspectos possíveis. Só que também eu consegui o que eu queria. E aí entramos num grande dilema, né? Porque
Um bagulho meio maquiavélico. Os fins justificam os meios. Não julgue meus métodos, julgue meus resultados, que talvez não sejam os melhores também. Não me julgue de maneira alguma. Acho que essa é a moral, na verdade. Só que eu acho que é um pensamento legal de se ter, de pensar que, na verdade, tentar seguir sempre o caminho certo ou sentir 100% que você está no caminho certo, às vezes vai mais te atrapalhar do que te ajudar, principalmente quando a gente entra na pira da comparação, porque simplesmente não tem como existir um único caminho certo quando existem tantas variáveis quanto a vida é capaz de propor. Eu fico igual aquela imagem do Analogia is my passion, que aí tem o planeta Terra sendo comparado com abacate, porque eu gosto de fazer analogias pra tentar processar meus sentimentos e tentar fazer minha cabeça entender coisas que normalmente ela não entende, assim, no seco. E aí eu comecei a pensar muito que não tem como eu comparar a minha jornada com a jornada de outra pessoa que não começou do mesmo ponto de partida que eu. E que às vezes não quer nem atravessar a mesma linha de chegada, não tem os mesmos objetivos. Não é uma corrida que sai todo mundo do mesmo lugar. Definitivamente não é. E que também, se estamos falando aqui em termos de corrida, né, não tem como eu comparar o início do meu trajeto com alguém que já tá na metade dele, que já correu muitos e muitos quilômetros. Esse, inclusive, é um pensamento muito válido pra todo mundo que tá pensando em criar conteúdo ou que começou a criar conteúdo, porque às vezes a gente cai na pira de eu não tô com esse engajamento, não sei o quê. Aí você tá se comparando com um dinossauro da internet. Alguém que tá lá há 5, 10 anos criando conteúdo e que no começo não tinha nem 5 gatos pingados dando like. Tem que botar na balança essas coisas também. Pra mim, a comparação se tornou uma das piores coisas que a internet trouxe, as redes sociais trouxeram, tanto porque nós somos muito expostos a diferentes realidades, as pessoas que estão tendo mais sucesso do que a gente, mas também porque essa exposição e essa comparação constante de realidades banalizou completamente as conversas que a gente tem sobre privilégios. Parece que agora a gente não consegue mais julgar essa régua de sucesso mediante os privilégios que uma pessoa tem ou os privilégios que ela não tem. E principalmente nós não conseguimos colocar nessa régua os privilégios que nós mesmos temos. E se uma pessoa não sabe identificar os próprios privilégios, provavelmente ela não consegue conviver muito bem em sociedade. Acho que esse é um processo contínuo, né? Não é só você falar, é porque eu reconheço meus privilégios e continuar sendo um bosta. Não pode ser algo só da boca pra fora, realmente. Então também ajuda a pensar que existem pessoas assim e que às vezes a gente tá se comparando com alguma pessoa que a gente nem concorda com ela ideologicamente, porque ela não reconhece os próprios privilégios, ela só vive assim, sem ligar pra absolutamente nada ao redor dela. Por que a gente vai se comparar com uma pessoa assim? E também, enquanto a gente não souber, que nem eu falei, reconhecer os nossos próprios privilégios, tanto os que nós temos quanto os que nós não temos, porque a vida ela é cheia de interseccionalidades, né? Seja por questão social, econômica, raça, gênero, sexualidade, muitas coisas influenciam de fato nisso. E se a gente não sabe reconhecer isso, a gente muito provavelmente vai sofrer muito nessa pira. A ideia de podermos estar aqui nos expressando e discutindo coisas que teoricamente só existem no campo das ideias. Tipo assim, eu nunca vi a comparação pessoalmente. Eu não sei o que ela é. Até porque se eu visse ela, provavelmente eu ia encher ela de porrada, porque ela é insuportável. Então, poder pensar em todos esses, problemas que só existem na internet e tudo mais, já é um privilégio absurdo. Só que, ao meu ver, a vida não deve ser uma competição assim, em qualquer hipótese. Tanto pra ver quem tá se dando melhor, quanto pra quem tá mais fodido. Me ajudou muito a pensar nisso, porque eu percebi que eu estava justamente ignorando muita coisa nessa busca pelo meu próprio sucesso. E quanto mais eu me afundava nisso, me afundava nessa comparação, mais perdida eu me sentia, justamente por estar tentando me comparar com realidades que não condiziam com a minha. Até porque é impossível uma única pessoa ter todas as experiências universais. Existem pessoas na internet e na vida que a gente vai acabar se identificando mais por alguns aspectos e mesmo em outros nós vamos ser muito diferentes. Então eu acho que fazer essa comparação é algo totalmente sem pé nem cabeça. Outra coisa negativa disso é que a gente acaba perdendo uma visão mais ampla, tanto do nosso passado quanto do nosso futuro. Porque o quanto a minha versão adolescente me acharia maneira hoje em dia é brincadeira, tá? E mesmo assim eu fico aqui, não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Talvez tudo que eu faça, na verdade, seja só pra impressionar ela e fazer ela feliz. Mas eu também sinto que em certos momentos eu não consigo comemorar as minhas vitórias no presente, porque eu perdi a noção de que no passado eu tentei muitas coisas pra chegar exatamente onde eu cheguei hoje. E eu sinto que eu não posso comemorar isso justamente ou por não ser o suficiente, por sentir que eu ainda não estou no grande lugar do sucesso e blá blá blá, ou por sentir que agora que eu estou numa situação melhor, eu não posso expor isso pras pessoas. Eu não posso prejudicar outras pessoas colocando a posição em que eu estou. Essa hostilidade da competição me irrita profundamente, porque, como eu falei, não deveria ser uma competição. A ideia de competição parte do pressuposto, na minha cabeça, de que todos começam do mesmo lugar. E
pasmem, não começam. Eu precisei de muita força mental e muitas idas à terapia pra entender que qualquer stories de alguém viajando pro Japão não era um ataque pessoal, porque eu ficava muito ofendida como se fosse. Não chega a ser só o sentimento da inveja, de você querer estar vivendo o que aquela pessoa está vivendo. Ver alguém vivendo um sonho que você denomina como seu, que já é um conceito meio bizarro, porque muitas outras pessoas têm os mesmos sonhos que você. A gente vai ficar nessa ideia de posse. Só eu posso ir pro Japão, ninguém mais. Não vai rolar. Mas o que eu acho que mais me deixava incomodada nesse momento era a sensação de que o sucesso de outra pessoa significa automaticamente o meu fracasso. Só que se alguém da minha idade pode ir pro Japão hoje, a não ser que ela seja herdeira, isso aí a gente nem considera, a gente nem coloca eles no nosso clubinho, ela possivelmente fez muitas coisas para que ela pudesse conquistar essa viagem. Talvez ela tenha se matado de trabalhar parcelado em 300 mil vezes no cartão, só que eu não sei disso. A única coisa que eu vou ver é o stories bonito do Monte Fuji. E no fim das contas, quem sou eu também pra me sentir pessoalmente atacada só porque outra pessoa conseguiu alguma coisa? It's not that deep, girl. E dá pra aprofundar ainda mais essa conversa, de pensar quem sou eu pra esquecer o privilégio gigantesco que é ao menos ter uma viagem dos sonhos. De saber que por mais que demore anos e tudo mais, eu sei que eu tenho condições de algum dia conseguir isso também. De que eu tento trabalhar pra conseguir isso, não só pra sobreviver. Quando todos esses fatores aí foram se acumulando na minha mente, e eu acho que obviamente o fato de eu ler muito e de ter contato com muitas outras realidades, mesmo que elas sejam fictícias, parece que tudo isso foi se sobrepondo à minha noção de, meu Deus, eu tô muito perdida na vida, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes eu de fato me sinto perdida, mas será que eu não tô esquecendo todas as outras coisas que estão amplificando essa sensação e que me fazem esquecer que, na verdade, eu já encontrei muitas outras coisas maneiras e que eu amo muito? Eu ficava o tempo todo pensando, puta merda, eu tô fazendo tudo errado. Às vezes eu ainda penso isso, e aí eu só preciso olhar no espelho e falar, meu Deus, calma, que a vida também não é essa correria toda aí não. Acho que o que eu busco na minha vida pra tentar de fato amenizar essa sensação de estar perdida e de estar para trás e tudo mais é encontrar a linha tênue entre respeitar os meus sentimentos, porque sim, às vezes a gente se sente meio xoxinho, meio capenguinhas e acontece com todo mundo, e não é legal também ficar o tempo todo se descredibilizando, ficar o tempo todo olhando pra você mesmo e falando, vai, chata, fala. Às vezes a chata tem algumas coisas a dizer e você mesmo precisa escutar a voz chata na sua cabeça. Fez sentido isso que eu falei? Espero que sim. E ao mesmo tempo não deixar que essa voz me deixe cega perante a realidade, que ela me deixe incapaz de entender que o mundo não é uma grande giração em torno do meu umbigo. Essa palavra nem existe, mas é isso aí. Até porque no fim das contas eu acho que existe certa graça e certa ajuda, possivelmente, em passar por todos esses estágios de você se comparar com as outras pessoas, principalmente da sua idade, galera que estudou com você, galera do seu trabalho e sei lá o que mais. Obviamente que se você fizer isso de uma maneira saudável, não deixar se perder numa espiral de sofrimento e melancolia por conta disso, porque eu acho que de certa forma me ajudou muito olhar para as pessoas da minha idade e pensar, uou, talvez eu não queira isso aí. Eu tenho 24 anos nesse exato momento desse vídeo, então eu tô naquela época bizarra em que tem amigo meu que tá no primeiro ano de faculdade agora porque resolveu trocar de curso ou resolveu fazer outra faculdade, e tem amigo meu que já virou pai, que tá casado. Eu tenho amigas que vão em chás de bebê e que vão pra eventos com famílias que já têm bebês da nossa idade, e eu tenho amigas que se matam pra pegar grade em algum show. Eu, por exemplo. E aí tem gente que tá trabalhando em alguma área de pesquisa sobre algum tópico que eu não faço ideia, e tem amigo meu que é streamer, tem amigo meu que é tiktoker também. É uma loucura, é uma dicotomia maluca essa idade. E tiveram momentos na minha vida, obviamente, que eu encarei essas pessoas fazendo coisas tão diferentes, que eu fiquei, meu Deus, eu tô muito pra trás, eu tô muito atrasada na vida. Só que aí, uma vez, eu vi uma trend na internet, e um pouco depois também eu li A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que não é meu livro favorito, eu não gosto de muitas coisas que tem nesse livro, mas eu gosto da analogia da árvore de figos, e tem essa frase dessa trend que falam que é do Oscar Wilde, eu não faço ideia se é verdade ou não, mas que ele diz basicamente, se você sabe exatamente o que você quer ser, você inevitavelmente se torna aquilo. E aí tem o que ele chama de vida artística, que se você a cada dia não souber o que você é, você meio que pode ser tudo. É um pouco relacionado, né, à analogia da árvore de figos, né, que a gente fica às vezes pensando um pouco
foco demais em todas as coisas que nós poderíamos ser na nossa vida, que nós deveríamos ser, talvez, principalmente quando o assunto é comparação, mas eu acho que no fundo a gente também esquece de olhar pro que a gente já é e gosta de ser. Obviamente que tem coisas que a gente sempre vai querer mudar. De fato, coisas que fazem com que a gente se sinta um pouco perdidinhos na vida, mas lembrar que também existem essas outras coisas é bem importante. Bom, e para todo mundo que também sente que não está no caminho certo, talvez seja muito bom quebrar este conceito na sua cabeça. Talvez seja a hora perfeita para você assistir aquele filme Coming of Age desgraçado que vai te fazer chorar litros, aquele livro que você vai ter que fazer uma pausa a cada 2 linhas porque você já tá vendo tudo embaçado, você não consegue nem raciocinar mais, porque todos eles abordam uma mesma experiência, só que às vezes em realidades muito diferentes. O mesmo tema sobre diferentes óticas. E alguma hora você vai encontrar alguma vivência que se aproxima mais da sua e você vai encontrar conforto naquilo. Porque sim, existe muito conforto em saber que outras pessoas também passam pelas merdas que a gente passa e que de alguma forma elas conseguiram resolver aquilo. A arte pode sim ajudar muito nesses momentos, então não desmereça esse tipo de mídia. Bom, e é isso. Agora, a próxima vez que você sentar com o seu grupo de amigos e alguém soltar o tópico "não sei o que eu tô fazendo da minha vida", talvez seja legal você jogar o tópico "mas será que alguém sabe o que tá fazendo da vida?", pra ver se dá uma mudada na dinâmica desse papo, né, porque particularmente eles sempre vão todos pro mesmo caminho, mas eu acho que essa é a graça da vida também, né, a gente ficar discutindo experiências e tentando compreender um pouquinho mais do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um beijão e até o próximo.